bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo Que bem? legal, 11 horas e 22 minutos. Desculpa a demora, viu, professor? Tava precisando colocar umas coisas em ordem aqui e muito mais. Como é que o senhor tá, professor? Tudo bem? Muito bem, graças a Bacana. Deus. Rapaz, a gente vai falar sobre vários assuntos aqui, mas o principal, professor, como é que tá a previsão de chuvas para nossa região, principalmente para o produtor rural? Bem, nós temos aqui as chuvas na região muito mais ligadas às frentes, né? Sim. As frentes, quando chegam, nós estamos com aí umas pancadas, demolindo São Paulo, Uhum. demolindo BH, e a gente aqui tá pegando leve. Nós devemos ter aí uma Certo. chuva chegando, mas o que foi interessante, né? Que nós tivemos no janeiro, meio de janeiro até o final de fevereiro foi relativamente, para não falar extremamente seco, Aham. e isso impacta o produtor rural. Perfeito. Porque era de plantio, o pessoal estava colhendo milho e plantando feijão. E aí, quem não tinha uma reserva de água no solo, perdeu essa plantação. Pois não. Professor, a gente ontem viu, por exemplo, BH, Nova Lima e São Paulo. Catástrofe, professor, uma chuva fortíssima. Estamos aí no Sudeste. E por que aqui a gente não está tendo essa chuva tão forte? Choveu o quê? Tem uns 10 dias, que é uma chuvinha ali e tal. Sim, nós tivemos umas chuvas aí ligadas, né? Pegamos rebarba. Certo. Pegamos rebarba. Você vê, tá chovendo aqui, mas no Espírito Santo não tá essa água também. Isso. Né? Então, porque essas chuvas de frente, ela vem avançando, né? E às vezes ela estaciona numa região, como a gente já teve aqui em 2013, né? Tivemos um período de chuva muito forte aqui em Minas e no Nós Espírito falamos sobre Santo. a enchente que teve lá em Cachoeirinha, Isso, na foi Barrinha também, sim, fortíssimo, forte, né? 2020. 2020. Mas esses foram eventos que não eram esperados daquela intensidade. Esse é o Certo. problema, né? O que está acontecendo, que a gente fala muito de mudanças climáticas, Uhum. é que está aumentando a intensidade dos eventos. As cidades estão impermeáveis, Ou seja, estamos desmatando demais, né? desmatando demais. Eu peguei um dado interessante, né? Aqui em Viçosa, de 85 até 2021, o crescimento da malha urbana, devo dizer, dessa parte mais urbana, Prédios. principalmente 343%. Nossa, mãe. Aí eu tiro uma casa que tinham lá 5 pessoas, 10 pessoas, vamos falar 10 pessoas, bota um prédio de 15 andares para 200 pessoas. Sim. Primeiro impacto, a quantidade de água necessária para essas 200 pessoas. Ok. Certo? Segundo impacto, o que esse prédio vai gerar de calor. Uhum. Isso é interessante, né? Estão em Viçosa, o professor Edson aqui da Geografia, o professor Sim. André, Sim. eles fizeram aí algumas pesquisas junto com outros professores. Então você tem aqui na parte verticalizada da cidade muito mais calor do que da parte horizontal e da parte da UFV. Então, o que acontece? Quando falam por que está dando essas chuvas em São Paulo, Belo Horizonte, as cidades, elas verticalizaram demais, Olha aumentaram. só, para ter uma ideia, professor, nós estamos aqui com clima-tempo, né? Isso. Nós abrimos aqui para 15 dias. Ó. Hoje, por exemplo, a azul é mínima ou é máxima? Azul é máxima, né, professor? Quando aponta, ou é mínima? Não, mínima 21 e máxima 29, 74%. Sol com muitas nuvens e nublado, com chuva no fim da manhã. Então tá falando que vai chover aqui hoje. Na manhã, à tarde e à noite chuvosas. Madrugada muita chuva, de manhã mais ou menos e muito mais. Então assim, a média por esses dias, tudo ali, ó, 21, 29, 21, 28, ainda com sol. Um outono quente, né, professor? Olha, eu cheguei em Viçosa em 84, né? Sim. Eu sou de São Paulo, em 84, quando cheguei aqui, não tinha diferença para mim não, parecia que eu estava em São Paulo. Era um frio a partir de... um frio a 89, quando eu cheguei aqui, teve uma vez que eu usei 3 calças compridas, tanto frio. Eu vim da Bahia, professor, você tá doido? Eu tinha esse costume. Eu vim da Bahia, rapaz. E aí, o que foi acontecendo? Como eu falei, a cidade foi verticalizando, foi desmatando, nós fomos perdendo, além de tudo, né, desse crescimento por prédio, nós perdemos áreas verdes. Sim. Né, dentro das próprias casas. Assim, era a área de filtração. Ok. Certo? Então, você tinha
uma temperatura menor na cidade. Outra coisa que foi acontecendo, no entorno de Viçosa, a gente foi desmatando, certo? Porque agora nós temos muitos condomínios. Paraíso está uma maravilha, Violeira você tem, tudo condomínio. E o que está acontecendo? Você diminui a área exposta, você tem áreas degradadas que aumentam a temperatura, então você tem um aumento de temperatura muito forte nas cidades e também tem um aumento de temperatura nas áreas rurais, porque você tirou a mata, que funcionava como um amortecimento, que jogava a umidade para a atmosfera. Hoje, se a gente for imaginar em mata aqui, Recanto das Cigarras ainda sobrevive, né? Mas o que, professor? Olha, se vocês tirar o UFV, acabou, hein? Acabou. 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 Porque o crescimento urbano que a gente tem nas áreas rurais, né? O crescimento, que eu acabei de falar, porque Viçosa é assim, um lugar apaixonante. Sim. Quem vem para cá estudar, muitas vezes, não quer sair. E a gente não está falando só a gente aqui do Brasil, não. Muita gente fora do Brasil vem para estudar e fica. Então, verticalizou, mas essa expansão que está tendo a área rural tem aumentado os impactos, principalmente. Tem aumentado o assoreamento da represa da universidade e de outras áreas. E isso, quando vem as chuvas fortes, geram todos esses problemas que a gente tem, né? Eu estava comentando ontem na Câmara que a gente tem locais aqui em Viçosa que qualquer chuvinha dá enchente. Rua do Leão, qualquer chuvinha dá enchente. Ali, professor, vai precisar de um trabalho fantástico de uma galeria ali com proporções imensas, porque não adianta. É impressionante, gente. Qualquer chuvinha, a Rua do Leão vira um rio, pelo amor de Deus, gente. Mas eu vou falar um outro problema que nós temos ali. Não, professor. E o problema dali, que se repete na Santa Rita, se repete em outros lugares, que olha só, você pega o pessoal à noite, sai, bebe, joga copo para todo o chão. Pronto, professor. Beleza. Professor, me dá um minutinho. Claro. Eu preciso só fazer aqui um comercial rápido e na volta nós vamos tocar nesse assunto. Sabe? Porque o maior culpado de tudo que está acontecendo hoje em termos de enchentes, vamos falar agora de Viçosa, somos nós. Sim. Somos nós. Sim. É esse papel que você joga do carro, são esses copos que vão para a rede de esgoto, né, a boca de lobo e muito mais. Vamos então, pessoal, com o professor Walter Batista, engenheiro agrônomo, mestre em fitotecnia e doutor em meteorologia, mas tem mais coisa aqui. Aí eu perguntei para o professor assim, professor, o senhor teve tempo de viver, professor? Porque estudou o tempo todo, aquela coisa toda e muito mais. Vamos continuar, né, professor? E aí, professor, só teve tempo de viver? Teve, né, professor? Sim. Eu aprendi com papai e mamãe. Tem que viver todo santo dia. Não, que legal, que legal. Aqui, ó, e além disso, pessoal, ó, quer ver, ó, vamos completar aqui o currículo do professor. O Derson mandou aqui para mim, professor? Tá aqui, deixa eu ver, cadê? Não, tá aqui, ó. Pronto. Aqui está. Agrônomo, mestre em fitotecnia, doutor meteorologia agrícola, pesquisa de pós-doutorado em arquitetura e resiliência urbana às mudanças climáticas. Sim. O professor Túlio aqui na arquitetura. Boa. Eu tive muita sorte na vida de ter bons amigos como bons mestres no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, professor Túlio. Falei também desse trabalho com o professor Edson Fialho também. Olha, o UFV é maravilhosa. O UFV é maravilhosa. Impressionante, né? E como é que a gente perde oportunidade? Sabe o que me deixa triste? Que você fez a pergunta. Cheguei aqui há 40 anos atrás para estudar. Certo. E saí com 3 diplomas, 2 filhos. Amém. 2 filhos e o diploma mestre. E vivenciei, né, como eu comentei, caiu uma árvore na casa que eu morava, aqui na Santa Rita. Pois não. Eu com 2 filhos, caiu uma árvore. Então, a gente, assim, é uma forma que eu penso, até por educação, que não adianta a gente só ter diploma, só ter conhecimento. A gente tem que ter as vivências na prática. Boa. Então, eu me compadeço com as pessoas que perdem as casas, que perdem suas roupas, perdem seus móveis nas enchentes.
Por quê? Porque eu passei por isso. Pois não. Né? Então, Dona Gertrude que o diga, né, professor? Dona Gertrude, sim, se não sim. fosse aí, a gente tem que dar César o que é de César. Se não fosse José Américo Garcia, Sim, que fez com todo o trabalho que ele fez ali, a Dona sim. Gertrude até hoje estaria com enchente. Ou não, né? Vai muito pelos prefeitos que vão chegando, cada um fazendo seus trabalhos. Mas Dona Gertrude deve isso a Zé Américo Garcia. Sim, eu me lembro. Sim. Eu me lembro que ali vivia toda essa situação. Então, imagina, a gente vive um momento meio estranho que as pessoas, se você vai defender ações científicas, como Sim. que a gente tem, como eu cito aqui, o INPE, CEMADEM, que trabalham com desastres naturais, a gente tem isso que não tem em outros países. Olha isso. Não tem em outros países, o INPE não tem em outros países. Eu tive lá fazendo a visita e eu tinha lá um doutor cubano e ele olhou para mim e falou, nós não temos nada disso. Pois é. Professor, é o seguinte, antes do intervalo nós falamos das bocas de lobo, Sim, né, professor? Sim. Se continuar do jeito que está, qual o futuro de Viçosa em relação a enchentes que o senhor prevê, professor? Sim, a gente estava citando mais especificamente ali a Rua do Leão, né? Isso. Bernardes, né? Bernardes Filho. Bernardes Filho, né? E olha que eu morei lá. Não, tudo certo. Não, mas é assim, se você tem vindo de Santa Clara, de onde a gente estava daqui, desce um tanto de terra que vai assorear, mas o que desce de lixo, e é estudante, e não é professor, o pessoal vai nos bares, é um tanto de lixo, um tanto de copo, principalmente copo, garrafa plástica, que se joga ali. E aquilo tudo então entope. Deixa eu falar, professor, eu moro no fundão. Sim. Tá? Eu moro no fundão. E aí, professor, na época de calor, as bocas de lobo, que cheiro horroroso, um cheiro horrível. E aí a gente, quando sai, vai lá, faz uma limpeza, a gente vê sair de tudo ali, professor. Sim. Até animais. Sim. De tudo na boca de lobo. Agora, professor, não seria de nós termos uma boca de lobo diferente? Boca de lobos com grades, por exemplo, que impeça a entrada, por exemplo, desses corpos, a entrada de outros objetos que não seja água, por exemplo? E aí eu te digo, pensa ali, vamos voltar para a Rua do Leão, né? Boa. Que a gente tem ali da Papa João 23 descendo água, que eu tenho 2 bocas de lobo, na frente do Leão eu tenho... Então, se ali você tiver grades, e aquilo tem algumas, e na hora que o pessoal joga o prato, aí é pior ainda, Paulinho. Por quê? Porque aquele lixo está em cima, e já está entupindo. Vamos limpar? Você pode fazer, mas não tem prefeito bom ou ruim, não tem gestão municipal que vai conseguir tirar esse lixo todo que a população joga. A população gosta muito de falar mal dos outros, gosta de falar do governo, Sim. Mas é o principal. Nós temos agora que o senhor sair daqui, eu não sei se o senhor vai descer ou se o senhor vai subir. Uhum. Se o senhor subir, descer não, porque nós temos várias casas já aqui e as pessoas não jogam lixo aqui. Mas se o senhor subir ali na nossa antiga rádio ali, o senhor vai ver depois que o senhor descer aquela rua ali, aqui é JK, né? Avenida JK. Sim. O senhor vai ver de tudo ali. Sofá, você vai ver de tudo que jogou à noite. Sim, então, mas aí eu tenho, na ida ali para o fundão, que é o seu caminho, que a gente vê que eu tenho uma área de triagem de lixo e o que o povo joga ali também na beira do lixo. Uhum. E aí o que é interessante, né? Por quê? Porque a gente sempre gosta de falar que o pobre é mal educado. Mas não é o pobre que vai ali jogar esse lixo, não, porque ele precisa ter um carro. Você Claro. vê o nível das pessoas. É só você... uma vez eu estava num simpósio, alguma coisa assim, num evento, e quem foi que disse isso pra gente, rapaz? Quem foi que falou? Professor Nelson Maciel. Professor Nelson Maciel, lembrei. Professor Nelson Maciel. Ele disse que o lixo tem endereço. O lixo tem DNA. Se você for ali agora, nesse lixo que eu acabei de falar, olhar com cuidado, você vai saber de onde ele veio. Ele tem endereço. Sim. Sempre tem alguma coisa que vai identificar quem colocou ali. Professor Nelson Maciel, um abraço. Eu lembro dessa palestra dele. E eu vou te falar de outra coisa pior, né? Porque a gente tem o lixo que vai se degradando.
Sim. Né? O papel vai se degradando, madeira que for, vai parando. Mas você tem o lixo plástico. E eu, trabalhando na área de recursos hídricos, lá no Espírito Santo, Sim. nós temos regência. Regência é onde desemboca toda essa água da Bacia do Doce, que a gente faz parte da Bacia do Doce. Ok. E aí, num evento lá, o pessoal de regência falando, vocês estão vindo de Minas? Deixa eu mostrar para vocês. Aí eu mostro o material. Fala, olha, esse plástico, essa coisa que a gente vai juntando, isso é de tal região, é de tal... Eles sabem de onde é. Por quê? Porque esse plástico todo vai desembocar no mar, né? Através dos rios. E a gente tem aí ilhas de lixo ao longo do Oceano Pacífico e vários outros lugares, porque se ele não volta e fica na praia, ele vai pelo mar. E são maior que muitos países. Para você ver o nível do impacto que o ser humano causa. Perfeito, perfeito. Rapidamente aqui, professor, o senhor deve ver a loucura que é meu trabalho aqui. Eu estou falando com o senhor, mas tem 200 mil pessoas falando comigo aqui. Professor, vamos lá. Nós estamos, não estamos, por enquanto, tendo a mesma quantidade de chuva que BH teve ontem, Nova Lima, São Paulo. Passamos um período de seca muito grande. Eu acho, a prefeitura está fazendo, por favor me fale o nome correto, professor, nas propriedades rurais, uma espécie de, eu não quero chamá-la de vala, mas vou chamá-la, o senhor vai falar o nome certo, em que a água vai ser represada ali para futuramente se usar. Como é que é o nome disso? Sim, esse é um projeto, né? A gente tem um projeto forte no Espírito Santo, aqui também já temos algumas ações, né? Chama-se barraginhas. Boa, isso mesmo. Esse é um trabalho que já começou com o pesquisador da Embrapa, Luciano Cordoval, lá no início dos anos 80, né? Que a Embrapa, nossa, é uma potência, e nós no Espírito Santo trabalhamos com um projeto ensinando a se fazer barraginhas, caixas secas nas estradas para evitar as vossorocas. A gente já vê isso, sim, essas caixas secas. Sim. Inclusive, acho que semana passada, se não me falha a memória, o prefeito Ângelo, juntamente com o secretário de Meio Ambiente, Humberto Candeias. Estão iniciando um trabalho muito bom. Em algumas propriedades. Sim. Então, o que eu estou comentando, tem também, que a gente chama de coxinhos, que funciona assim, que nem um coxinho, um coxo de animal mesmo. Certo. Então, o que você faz? Em curvas de nível, na parte mais declivosa da propriedade, principalmente os morros, que não dá para você fazer uma barraginha. Okay. A barraginha é como se fosse um prato. Ok. Certo? O que você faz, assim, que a água vai infiltrando. Professor, vamos traduzir para o popular, né? O que ficou famoso no Rio de Janeiro, o piscinão de Ramos, é isso? Seria. Isso. Mas ele é diferente. Um piscinão, ele é uma barrajona, vamos dizer, porque é uma área muito grande. A barraginha são várias estruturas menores que você tem nos locais onde a declividade assim, permite. Sim. Que você vai fazendo para segurar um tanto de água, senão já vira logo uma barragem. Ok. Né? Porque você imagina que você tem um terreno que você tem lá que plantar. Então você tem aquele local onde a água costuma, ela vai rasgando o terreno, vai rasgando. Você faz uma barraginha, ela faz que a água infiltrando não vire uma vossoroca. Entendi. Então eu ganho duas vezes. Por quê? Porque eu não perco a propriedade, eu não perco a minha área que é plantável, eu ganho aquela água que está infiltrando, essa particulado que eu iria perder, iria assorear o meu corpo hídrico, aumentando as enchentes para frente. Você vê como é que são estruturas que a gente tem até simples, né? Mas o pessoal tem que conhecer, né? E também eu falo assim, quando você tem o poder público se envolvendo, né? Como a gente tem no Espírito Santo, como a gente tem aqui com o prefeito Ângelo, você vê que é uma forma mais proativa de ação. Né? Por quê? Porque, além de tudo, tem a educação do produtor rural. Você vai fazer uma ação dentro da propriedade, também em estradas vicinais, que é um grande problema, porque encharca tudo, o pessoal não sai. Uma caixa seca evita de você estar com a estrada cheia de lama. Olha só, professor, nós estamos falando sobre isso aqui, eu estava procurando essa matéria, que eu sabia que tinha isso aqui
no comunicado à imprensa, na comunicação de imprensa da prefeitura. Tá aqui, ó. Ó, só tá vendo o trator aqui. Sim. Não sei que local é esse, mas eu vou ler rapidamente. Prefeitura registra descarte irregular de lixo e entulhos. O Departamento de Infraestrutura Rural da Secretaria de Serviços Integrados da Prefeitura de Viçosa continua trabalhando na recuperação das estradas do município com bom rendimento. Porém, em alguns trechos, o serviço é mais demorado porque as laterais da estrada estão cobertas de lixo e entulho. É o que aconteceu no início da estrada, eles falam aqui, da terra que liga o alto do bairro Nova Viçosa e a comunidade Juquinha de Paula e Airões. Aquilo ali, professor, tinha virado um lixão. Sim. E há anos. O senhor acha, e parabéns aí ao pessoal da infraestrutura, à prefeitura, mas o senhor acha que a prefeitura está enxugando gelo? Daqui a pouco isso aqui vai estar cheio de lixo de novo? Olha, vou falar de experiência Pois dentro não, da área, professor. porque Pois não, professor. como o aluno do mestrado foi com aterros sanitários, Sim, certo? Nós temos aqui, eu conheci o aterro Ok, daqui, nós ok. temos uma área de triagem. ele está sendo recuperado de novo. Exatamente. E o que é interessante é o seguinte, lá em Vitória, você tinha uma série de pontos viciados de lixo. Você entendeu? E aí o pessoal Ó, vai... professor, estou recebendo aqui do vereador DJ Rony. Isso. DJ Rony. Paulinho, limparam na semana que passou e já jogaram o resto de entulho lá de novo. Sim. Aí fica difícil, pessoal. Aí fica difícil depois vocês estarem reclamando, aí ó, tá entulho e tal, não faz nada. Ainda bem que a prefeitura registra, isso é bom, sabe? Registrar e nós da imprensa falarmos, vai lá no site, olha, porque nós como população, desculpa, lá em Brasília uma vez teve eu era garoto, escola, estava na escola, havia esse problema lá em Brasília e eles criaram uma figura chamada Sugismundo. Sim, Você nos lembra anos disso? 70. Você lembra disso? Lembro, Sugismundo. Sugismundo. Anos 70. Eu lembro disso, cara. Brasília ficou um brinco. Sim. Era multa pra tudo quanto é lado. Tá na hora, gente. Olha, Paulinho, você falou uma coisa, né? O que não é por amor é pela dor. Sim. Tem que multar. Perfeito. Porque se você sabe onde é o ponto viciado, que a Sim. gente tem que manter assim, limpo sempre, Ok. né? Você ali na saída de Fundão, olha como além de tudo é perigoso. Na Ok. saída de Fundão, indo pra Cachoeirinha, que a Boa. gente faz esse caminho sempre, Sim. tinha lá, eu O cansei senhor fala ali de... depois do parque de exposição ou antes? Não, indo pra Cachoeirinha. 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 Tá. Boa. Né? Logo depois que a gente sai ali dos quebra-molas, Boa. você tem um trechinho que o pessoal, e eu vi isso, é um senhorzinho e tal, ele pega e joga o lixo lá. Ele vai... Do lado esquerdo? Porque o lado direito não, agora do já lado tem um direito sítio. de quem tá indo. Não, mas aí tem os sítios ali. Não, Ó. Tem o não. sítio do Lino, tem um sítio Não, tal. mas é lá pra frente. É mais pra frente. Mais pra frente. Quase chegando ali na água limpa. Não, é onde, quando é aquela entrada Caxixe. do Caxixe. Boa. Por que eu tô falando? Porque aí joga entulho e tal, se você precisar desviar ali com o carro, você vai morrer. Vai morrer. Você vai morrer. E aí, se vem a máquina, passa e tira o entulho, porque tem que tirar, porque é perigosíssimo, Ok. eles vão fazer isso de novo. De novo. Agora, a educação hoje está interessante, porque assim, eu trabalho, né, com essa questão de gestão de conflitos pelo uso da água, Ok. lá no Espírito Santo, a gente tem essa ação. E aí, você chama todo mundo numa bacia hidrográfica e quer gente mais chata que vizinho, porque se você chegar e fechar, olha, não pode usar água agora, porque com irrigação em tais horários, porque nós estamos com déficit hídrico aqui. Sabe quem é que vai vigiar? É o próprio vizinho. Na hora que o cara ligou a bomba, ele já avisa. Perfeito. E ali, estou falando um caso específico do Fundão, Ok. mas a gente pode falar em qualquer lugar. Saca a sua câmera, filma e joga aqui. Olha só, quer ver uma coisa terrível que a gente está vendo? Nós temos a usina de reciclagem Sim. ali no Parque de Exposição, né? Isso. Na entrada. E todo dia, agora de manhã, o pessoal, a usina de reciclagem é o seguinte, eles têm um caminhão que tem um dia, eu vou pegar esses dias e vou falar aqui no programa, sem problema, as datas certinho e tal, que eles saem nos bairros, por exemplo, Fundão, Cachoeirinha e tal, eles têm um dia certo. Aí o pessoal tá fazendo o seguinte, tá jogando cama, armário, fogão, tudo na porta. Isso. Na porta da Isso. usina de reciclagem, gente. Sim. Tá lá, ó. Eu vi isso hoje. Sim, esse é o Não costume. é assim, gente.
Não é assim, gente. Não, mas hoje tudo é viciado. É só colocar uma câmera e a primeira vez que isso for, perfeito. sabe, o pessoal para. Porque ou é por amor ou é por dor. Eu mas acho que tem que ser Eu acho que multado. está na hora agora, eu não sei se a usina de reciclagem, se ela tem alguma ligação com a prefeitura, eu acho que não. Ela é a Camari e a Camate. Não, eu lembro. Não, a Camari e a Cate. Eu lembro lá atrás, que foi o professor Tinoco que fez o projeto, sim. Era a universidade, a prefeitura Isso. e a associação dos catadores. E por, Camari. E por que fez a associação dos catadores? Para que quando eles saíssem de lá, não colocassem no pau. Você entendeu? Então é uma ação tripartite. Se o próprio cara que está ali, ele não pode, porque senão ele vai falar as condições de trabalho, não sei o que, sei que lá. Eu acho que está na hora de colocar, viu? Atenção pessoal do Camerite aí, ó, as câmeras de monitoramento. Isso. Está na hora de colocar uma câmera ali, que essa câmera ela é interligada. Sim. Ela é interligada com a polícia militar, tal, aquela coisa e muito mais. Professor, estamos nos aproximando do final. O senhor vai voltar aqui mais vezes, né? É sempre um grande prazer. O professor esteve ontem na Câmara Municipal trazendo essas preocupações. Professor, eu quero a sua experiência. O senhor tinha falado do negócio da boca de lobo. Voltemos à boca de lobo. Qual seria a boca de lobo ideal para que nós não jogássemos, para que não caíssem copinhos como esse que o senhor está tomando água aqui no estúdio, garrafas e enfim. Que boca de lobo ideal seria? Olha, sinceramente, pelo que eu conheço, não existe. Mas não existe. Colocar grade, se você colocar grade, vai não. Sim, olha o exemplo que eu dei ali, você passa no leão, porque assim, a boca de lobo ela é sempre uma grade. Sim. Certo? E se você colocar, vamos colocar assim, aquela do leão, se você coloca a grade, ela segura aquele lixo no momento da chuva, porque o povo está jogando. O ideal seria não jogar. Não jogar seria o ideal. Ok. Né? Seria educação continuada, educação em todos os níveis. Não, assim, perfeito. Sabe, eu que falo da UFV, mas assim, eu acho que dentro da UNFV, dentro de todos os cursos, essa questão tinha que estar sempre, não só a questão do lixo, mas a questão da cidadania. Eu tinha um plano de ação que, no meu entender, Defesa Civil ela tinha que ser municipalizada, mas ela tinha que ser, assim, o cara passou num concurso para Defesa Civil para não sair. Por quê? Entra um prefeito, bota um pessoal, perde-se a memória. Boa, certo? Então se profissionaliza a Defesa Civil. E eu acho que a Defesa Civil, aí é uma opinião minha, viu, professor? Eu acho que a Defesa Civil deveria funcionar no mesmo espaço que o Corpo de Bombeiros. Porque uma coisa está ligada com a outra. Sim. A tragédia aconteceu, você vai chamar quem? Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. Sim. Saem juntos. Mas, continuando, entendo que a gente devia ter, de uma forma, como o pessoal tem que servir o Exército, sim, certo? Principalmente masculino, não sei nem se hoje em dia as mulheres servem o Exército, mas eu acho que... Assim, a partir desse ano, as mulheres, elas como é que foi, meu Deus? As mulheres, elas podem se alistar acho que é espontaneamente, eu não sei se é essa a palavra, não é obrigatório, mas elas podem se alistar espontaneamente, acho que é isso, porque antes não era bem assim, tinha uma outra situação em relação às mulheres. Foi até bom o senhor trazer isso, eu vou colocar na minha pauta. Para fechar essa parte da Defesa Civil, então eu penso que se você não serviu o Exército, 18 anos, se aliste-se, não serviu o Exército, você teria que ter 1 mês, 2 meses, 3 meses de estar prestando serviço na Defesa Civil. Assim, aí você aprenderia a ação como cidadão. As áreas de risco, áreas de vulnerabilidades, qual é o comportamento. Imagina se você pega todo mundo, homem e mulher, que está a partir de agora passando um período e sendo treinado e tendo um dia da Defesa Civil que todo mundo fosse treinado. Olha que projeto. Escola, professor, coloca isso nas escolas públicas. Exato. Mas assim, como cidadão, porque quando você está na escola hoje, né, você está na escola só para aprender, para passar. Mas quando você está sendo treinado para Aí, professor, de novo, eu vou voltar no assunto, que eu estou ficando chato nesse assunto. Chato, mas quando eu não ver isso acontecer, eu não vou sossegar. Aí falta, sabe o que, professor? Levar isso para os bairros. Sim. A Defesa Civil de Viçosa, a Defesa Civil do Estado,
dar esse treinamento nos bairros. Sim, sim. E aí precisa de quê? Do presidente do bairro. Os nossos bairros estão sem presidente. Uma vez alguém me falou aqui, Paulinho, eu acho, foi até um ex-vereador, ex-vereador Marquinhos, ele chegou para mim e falou assim, Paulinho, eu acho que somente 2 bairros de Viçosa que tem vereador. Sim. Que tem presidente de bairro. E outra, professor... Associação Amigos de Bairro, que era tão forte, eu foi acho que o presidente da associação tem que ganhar um salário. Sim. Porque aí se torna obrigação. Aí esse presidente fala assim, olha, pessoal, esta semana nós vamos receber aqui o pessoal da Defesa Civil de Minas Gerais e de Viçosa. Vamos dar um curso gratuito para nossos moradores de bairro, caso aconteça uma tragédia. Sim. Perfeito, professor. Aí entra dentro daquilo que o senhor falou. Não, e aí, ó, olha só como é que está casando. Então, nós temos aqui o professor Edson, estou falando tanto do professor Edson, né? E ele fez estudos sobre vulnerabilidade. Então, se a gente vai pegar, e foi o que eu cobrei ontem do nosso Fórum Municipal de Mudanças Climáticas, como eu também falo essas ações lá no Espírito Santo, Sim. Se você faz um levantamento das vulnerabilidades, área de risco, e aí junta com a sua ação, que o prefeito Ângelo já fez isso, eu lembro no primeiro mandato que ele ia para Cachoeirinha, você tinha a prefeitura itinerante. Itinerante, boa, certo? Boa. Resgatar isso com essa visão de defesa civil. Você entendeu? De ações, aqui eu falo, olha, quais são os pontos vulneráveis? Poxa, eu tenho 4 anos aqui de governo, se não forem 8, mas eu tenho 4 anos para a gente pensar nessas ações. Perfeito, certo? Professor. Porque você tem que transformar o cidadão não só como um agente passivo, mas um agente ativo nas soluções. Ok. Ele passa a avaliar o tanto que dói o calo dele para participar mais. E aí vai ter aquela cobrança da questão do lixo, da segurança. Eu vou pegar uma falinha aqui da Juliana, doutora Juliana, que estava aqui, né? Uhum. Que a educação ambiental é assim, mostrar o quanto você interfere naquilo, quanto você pode e quanto que você é impactado. Sim. Certo? Boa, professor. Muito obrigado mais uma vez. O senhor está viajando amanhã para o Espírito Santo, né, professor? Isso, tem que voltar. Quando o senhor voltar, vai ser um prazer recebê-lo de novo aqui. Sim. Grandes ideias que a gente teve aqui hoje. Eu acho que é importante, sim. Eu gostei muito dessa ideia de levar a defesa civil para os bairros. Tá? O dia que for no fundão, eu farei questão de fazer esse mini curso. Sim. Né? Que é importante, gente. É importante. Sim. Professor, suas considerações. Olha, fechando, como eu venho, né, do governador, eu sou fã. Casa Grande. Eu sou fã, é um ex-aluno daqui de Viçosa. Eu sou fã, eu sempre falo. Gosto dele também. 5 horas da manhã o caboclo tá de pé, às vezes eu tô chegando lá, ele tá correndo na praia, é um ativista dos esportes. Boa. Ele fala que ele é o primeiro lugar na categoria governador daquela corrida. Ele é muito animado. Que legal. E aqui eu vejo o Ângelo. O que eu quero dizer é o seguinte, a população tem um governo que escolhe. Se você escolhe errado o vereador, se você escolhe errado o prefeito, se você escolhe errado os seus deputados, sim, o seu governador e o seu presidente, não reclame, porque você tem um momento, você tem aquele momento para escolher. Então escolha e cobre. Isso que é importante, porque assim, a gente está falando tanto de lixo, acabou de passar o caminhão de lixo, a pessoa vai lá e bota o lixo para fora. Tá na rua, joga o caminhão. Por que agora há pouco que o DJ Rony falou, fizeram a limpeza lá e já jogaram o lixo de novo. Exato. E aí você... É enxugar gelo, né, professor? Não, mas aí... Por que no Japão, nos países da Ásia, não é assim? Sim, eu ia falar sobre isso. Por quê? Educação, meu amigo. Então a gente fala de mudanças climáticas, eu tenho trabalhado com os planos de adaptação de mudanças climáticas. O ponto maior é educação. Perfeito. Em todos os níveis. Professor, muito obrigado por sua presença mais uma vez. Até a próxima. Olha, Foi uma grande aula hoje que o senhor deu para nós.